Olá pessoal, hoje eu estou aqui com meu amigo Luiz Munhoz, advogado, contador, administrador, e a gente sempre fica conversando sobre como melhorar a vida das pessoas, como as pessoas podem, né, Luiz, saber como mudar a vida do ponto de vista financeiro. Eu estou sofrendo algum problema, eu tenho alguma ação tramitando contra mim, ou eu tenho um dinheiro que tá sobrando, ou que poderia estar fazendo ter um rendimento melhor do que simplesmente estar parado lá no conta corrente ou numa poupança, que hoje a poupança, né, por mais que seja famosa, né, sempre rende menos do que qualquer outro investimento, né? Mas vamos dar um passo para trás. Primeiro, se apresenta aí para o pessoal do canal e depois conta um pouco da sua experiência sendo advogado e contador de empresas e de pessoas físicas também. Conta um pouquinho sobre isso. Eu trabalhei 22 anos como contador, auditor, trabalhei em várias empresas, em construtora, e depois, em 1990, me formei advogado e continuei trabalhando para empresas e pessoas físicas também. Ao longo de todo esse tempo, o que me tem mais preocupado é o uso do dinheiro. As pessoas às vezes trabalham a vida inteira, ganham uma soma considerável e depois acaba perdendo tudo, ou pela circunstância do mercado, ou então por uma má gestão mesmo, porque a maioria é o mau uso do dinheiro. A gente não tem uma educação financeira aqui no Brasil, né? Não é cultura, a gente não aprendeu isso na escola e nada. A gente tem alguns absurdos, né? Por exemplo, pessoas que têm algum dinheiro na poupança, por incrível que pareça, rendendo quase nada, não sabem aplicar o dinheiro e às vezes tem algum recurso aplicado e pagando juros abusivos aos bancos, deixando de pagar impostos em atraso, comprometendo todo o seu patrimônio. E às vezes a pessoa chega lá e fala assim: não, eu tenho um patrimônio de 5 milhões. Só que ele tem 5 milhões, mas ele tem mais de dívida. Então, quer dizer, ele tem? Não tem. Não tem mais. Então, e às vezes a pessoa não cuida dos débitos, não cuida dos seus gastos, não tem um orçamento, não sabe nem para onde está indo o seu dinheiro. Entendeu? Então, e às vezes compram mal. Por exemplo, o camarada tem um carro de 100, 150 mil reais e não tem um apartamento para morar, né? Ou então tem empresa e tem débito com funcionário, débito com impostos, tem tudo isso porque ele não cuida, ele não senta. Tem muitas pessoas que não gostam de se abrir na questão financeira. É a mesma coisa quando a pessoa vai no médico e não conta para o médico o que ele está sentindo. Então o médico tem que descobrir via exames. É a mesma coisa o advogado hoje. O cliente chega, ele fala que ele está com um problema, só que às vezes ele está com mais problemas financeiros. E se ele conta para o profissional só aquele problema, ele vai resolver só aquele. É um negócio cultural, né? Também cultural. A gente no Brasil aqui, a gente não tem uma cultura de conversar sobre dinheiro. Não conversa. E hoje, com a tecnologia, então nós temos... a demonização de ter dinheiro, né? Exato. Quem é rico vai para o inferno, né? Parece que tem um negócio desse. Mais ou menos isso. Mas a maioria das pessoas, às vezes, tem um potencial muito grande de administrar o pouco ou muito que conseguiu. Porque às vezes a pessoa tem bastante, mas também está tudo desorganizado. Ele não procura administrar o patrimônio que ele tem. E até vamos imaginar, dependendo da idade da pessoa, não cuida da sucessão, né, familiar. Às vezes a pessoa, o patriarca, o pai, tem alguns recursos, mas não orienta os filhos. Então, falar sobre morte é tabu, né? Não se fala, dificilmente. Por exemplo, falar sobre uma preparação da sucessão,
ou então cuidar do patrimônio, ou passar em vida, ou cuidar até de uma, vamos supor, fazer uma holding para poder proteger o patrimônio, você montar uma holding ou fazer uma holding depois que você tem os débitos é um problema sério, porque você poderá incorrer em outros problemas. Isso é verdade. E para você, essa questão cultural, essa falta de educação financeira, são os principais pontos para as pessoas em geral não se atentarem às suas finanças pessoais? Eu tenho visto uma mudança muito grande por causa da informática. Então hoje você tem vários aplicativos e tem muitas pessoas que querem, às vezes, falam assim, eu quero aplicar na bolsa, eu quero investir uma importância, eu tenho dinheiro aplicado no banco, mas eu quero um rendimento melhor. Então hoje tem muitas informações, tem aplicativos, só que a pessoa precisa ter um cuidado. Agora, realmente precisa estudar e realmente precisa de uma boa assessoria, uma boa orientação, mas a pessoa precisa fazer a parte dela, precisa ser disciplinado na questão do dinheiro, do recurso. Ele precisa saber para onde está indo o dinheiro. De repente você é bastante diligente no sentido de organizar a sua família, conversar com seus filhos, educação, vou trabalhar pra caramba para dar a melhor faculdade, melhor educação para o meu filho, vou até comprar uma casa, vou até ter um carro, vou curtir para viajar, mas ele almeja essas coisas, mas não almeja ter uma vida regrada do ponto de vista financeiro. E às vezes a pessoa, hoje em dia, a compra por impulso, né? Então, o consumo exagerado, tá na ponta do dedo, né? O consumo exagerado, comprar aquilo que não precisa, ou aquilo que não pode. Então, isso vai fazer falta lá na frente. Porque hoje em dia você precisa ter uma reserva a longo prazo. E o importante é que hoje, a sobra dos recursos tem um rendimento fabuloso, que ele pode multiplicar as suas finanças, às vezes, sabendo aplicar, sabendo usar. Então, aquele tabu que existia, negócio da Bolsa de Valores, o camarada perder tudo que tem, não é nada disso. A pessoa precisa saber aplicar e saber para onde está indo o dinheiro e sempre com bastante cuidado. Educação financeira, então... Educação financeira é importante para qualquer pessoa. Inclusive, não é questão só nos investimentos. A educação financeira é na questão dos gastos também. Porque os gastos é tão importante como saber, como ter o rendimento. Porque às vezes a pessoa tem o rendimento, mas gasta mais do que ganha, então não sobra nada para investir. Agora, se ele conseguir gastar menos do que ganha, já é um grande passo. Otimizar o custo e se especializar, se aperfeiçoar, porque hoje na informática traz N cursos gratuitos e outras. A informática traz a agilidade para a aplicação. Então, evitar de ter o consultor só o banco, o gerente do banco. O gerente do banco não vai te... O gerente do banco quer vender produto, né? Quer vender serviço. Você pode ser orientado pelo gerente do banco, mas você tem que saber estudar como aplicar para você também procurar melhorar o seu... Muitas vezes me procuram como advogado, me procuravam, falando assim, olha, eu acabei adquirindo um produto do banco X e eu acabei me dando mal porque não sabia lá que tinha um juro, que tinha uma taxa, que tinha alguma coisa assim, e acabou se dando mal, né? Então, assim, o cara não consegue, né, estudar o contrato antes de ler, de assinar, de contratar o serviço. Então, muitas vezes essas coisas prejudicam, né? No dia a dia. Normalmente ele procura o advogado ou o contador depois que ele já fez a operação. Então, por exemplo, ele vai fazer um empréstimo de uma coisa que é além das possibilidades dele. E depois ele quer resolver. E uma questão hoje judicial custa muito. Então, ele precisa exatamente evitar esse tipo de despesa. Mas isso só com a educação financeira e um cuidado e a disciplina. Ele tem que ser disciplinado no caso do investimento. E também, uma grande coisa é ele procurar
saber como que estão as situações da empresa ou da família, se ele tem algum débito, acompanhar, tirar certidões pelo menos uma vez por ano para ver se tem alguma coisa, para não ser pego de surpresa com alguma coisa, né? Então tudo isso faz parte, tudo isso o importante é disciplina, disciplina e disciplina. E você acha que ter um consultor ajudaria as pessoas a pelo menos ter esse start, né, da educação financeira, de ter alguns insights em relação a eu posso fazer isso, ou tenho que deixar de gastar naquilo? Eu acho muito importante uma orientação de uma pessoa que conhece um pouco. Isso sempre vai trazer benefícios para ele. Depois ele vai começar a andar, tomar as decisões mais sem necessidade do profissional. Mas sempre é bom trocar ideia com alguém que conheça e pode orientar, pelo menos para ajudar, como se diz, apertar o botão, né? Sair da zona de conforto, né, é uma das coisas mais importantes, né? Eu tenho assim, realmente ao longo de todo esse tempo de trabalho, eu tenho ficado muito preocupado com isso daí, que as pessoas perdem facilmente por atraso, por negligência, por deixar de acompanhar alguns impostos, alguns débitos que poderiam ser desnecessários, e vai deixando, quando vai ver se surpreende com uma penhora ou com uma ação de execução, uma cobrança, e às vezes até aqueles mais amorosos com os outros, que começam a ser fiadores de várias pessoas por aí, é um problema grave. Eu tenho um caso que o pai e a mãe foram avalistas do filho e perderam a casa, o único bem que eles tinham. Né? Então, quer dizer, são coisas que realmente ele precisa, nessa hora ele precisa tomar a decisão antes de saber se ele pode correr esse risco ou não. Então, porque às vezes a pessoa fala, mas eu tenho só esse bem, mas dependendo do tipo de coisa que ele fez, ele vai arcar com essa consequência. Luiz, você pode falar para mim rapidamente sobre holding e como a holding pode ajudar a proteger o patrimônio da família ou de uma empresa? Porque muitas vezes todo mundo está sujeito a processos, a indenizações, alguma coisa assim. Como isso pode me proteger de algum infortúnio que vai acontecer no futuro? Olha, especificamente a holding, ela traz vários benefícios, porém ele não pode ter processos de execução, de cobrança, alguma inadimplência que ele tenha que venha prejudicar o patrimônio dele. Mas o ideal é constituir uma holding para, inclusive para efeito de tributação, que no caso dos rendimentos de aluguéis, as pessoas que têm mais imóveis, o rendimento de aluguel, a tributação é menor do que se ele fosse receber esse aluguel como pessoa física. Mas basicamente uma holding é uma empresa que abrigaria esses imóveis, né, esses bens no seu capital social. É uma empresa onde os bens da pessoa física iriam incorporar o capital dessa holding. E esses bens passariam a ser dessa empresa holding. E os proprietários teriam as cotas dessa holding. Isso aí facilitaria e beneficiaria até no caso de uma morte, do falecimento de qualquer um dos... Do planejamento sucessório. Exatamente, já poderia ser antecipar o planejamento sucessório, que traz N benefícios, que custa muito menos montar uma holding do que enfrentar o inventário. Planejar custa menos, né, muito do que ter que remediar e ainda resolve outros problemas de questões familiares, né? Discussões, brigas por imóveis. Então todos teriam sob esse guarda-chuva da holding. Então ele teria o benefício e os imóveis ficariam resguardados nessa holding. Eu acho que é por aí. A gente tem que realmente lutar para que a gente possa ter uma educação financeira
chamar alguém para ajudar a gente no momento de dificuldade, ou que a gente possa ensinar, aprender, né? E aí vem como que as pessoas podem te procurar. Aqui eu tenho o seu Instagram, né? Que é Munhoz LR. Então as pessoas podem te procurar ali no seu Instagram, mandar um direct para você, você responde com seus dados. Isso. Para tirar as dúvidas. Estou à disposição aí para poder ajudar e esclarecer alguns pontos que são questões bem emblemáticas, né? Mas eu acho que a pessoa precisa dar o primeiro passo, procurar alguém que possa ajudar. Exatamente. Pessoal, obrigado por assistirem. Procura o Luiz lá no Instagram. Você também pode depois mandar algum comentário nesse vídeo. A sua audiência é muito importante para a gente, tá ok? Um forte abraço.